Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Elaine Luz, terapeuta de constelação familiar e hipnoterapeuta. Estou aqui para falar sobre pensamentos suicidas. O que seria isso? O que ocorre, né? E quais são as causas de eu ter esse tipo de pensamento, né? Então, roda a vinheta. Suicida, né? O desejo suicida, ele é um sintoma, geralmente está relacionado com o pai ou com a mãe. Quando uma pessoa começa a ter esses tipos de pensamentos, sem ter conhecimento de absolutamente nada, ela está geralmente espiando por alguma outra coisa que antecede ela, né? O que seria espiar? Eu fazer pelo outro, né? É uma solução complicada que causa muito mais dor no sistema familiar, mas é o que acontece. É a dinâmica da expiação que eu costumo sempre dizer nas constelações familiares. Como assim a dinâmica da expiação? A pessoa, às vezes ela viu a mãe sofrer muito ou o pai sofrer muito e os pais estão passando por muitas dificuldades e esses pais acabam sentindo-se sem saída. Lá no coração, lá no interno, eles sentem como se tivessem que, se morressem, talvez as coisas ficariam melhor. Então os filhos, o que eles fazem? Eles sentem isso, mesmo que eles não falem nada, eles sentem esses desejos suicidas dos pais, então eles passam a querer fazer pelos pais. É como se eles dissessem na alma deles para esses pais: eu vou no seu lugar, eu faço isso por você, por favor fique, não faça absolutamente nada. Só que qual que é o problema disso tudo? Esses pais que estão tendo esses pensamentos suicidas, os filhos acabam fazendo isso por eles, e aí não resolve nada, porque depois aqueles pais acabam se suicidando ou acabam morrendo. Na prática, o suicídio aqui não significa pegar e passar uma corda no pescoço ou dar um tiro na cabeça. A pessoa pode desenvolver uma doença autoimune, como câncer, ou pode desenvolver algum tipo de fobia, ou pode se colocar em riscos, né, como às vezes dirigir embriagado, usar drogas ou se meter em brigas, né, coisas do tipo. Então não significa pensamento suicida no sentido assim de vou me matar, né, no sentido literal, vou me atirar de cima de um prédio. Um caso bem interessante que eu tratei recentemente foi de uma paciente que o pai dela morreu num assalto, né, e ela estava já entrando em depressão, ela não conseguia aceitar a injustiça que o pai sofrera. E o mais incrível daquilo tudo foi que na constelação dela, a primeira coisa que eu senti foi que ele queria morrer. Olha só que coisa, né? Ele queria morrer. E aí quando eu falei isso pra ela: faz sentido pra você? Ela disse: totalmente. Aí eu fui perguntando a fundo por que fazia sentido. Ela disse: meu pai tinha muitas dívidas, dívida com a agiota, ele queria dar pra gente do bom e do melhor, mas ele não conseguia. Como ele tinha muitas dívidas, dava para sentir que ele realmente não sabia o que fazer. Então é aquilo que eu falei, né? Os filhos, eles sentem na alma, eles sentem aquilo, porque na verdade os filhos, eles são metade pai e metade mãe. Então o que o pai sente, a mãe sente, o filho sente, assim como que os filhos sentem, o pai e a mãe sentem. Então tá todo mundo ligado, né, um com o outro. E aí durante a constelação eu falei: tá vendo como ele queria morrer? Então não é que eu estou assim querendo defender o bandido, não é isso, é uma coisa muito mais profunda. Vamos olhar para isso sem um julgamento aqui, vamos olhar de forma fenomenológica, um fenômeno. Então ele queria tanto morrer, ele não tinha coragem de se matar, no sentido literal mesmo, mas a vontade existia, que ele acabou atraindo uma situação onde ele foi assassinado. Então foi até engraçado que na constelação dela, ele não sentia a raiva do assassino, que eu coloquei, né, o assassino na constelação. Ele não tinha raiva, pelo contrário, era como se ele tivesse feito um favor para ele. Aquilo foi meio que assim, nossa, um choque para ela, de a realidade para ela,
alguém dizer que ele queria morrer, né? Claro que, como eu falei, eu não estou defendendo o bandido, o assassino aqui. Isso daí não cabe a mim também fazer. Quem tem que prender e julgar é a polícia, a justiça dos homens. O meu papel aqui é mostrar a realidade para a paciente, né? Para ela poder tratar a sua depressão, a sua dor, né? Poder olhar para aquilo de uma forma mais ampla, né? Mais expansiva. E então eu fiz os movimentos de cura. Então ela saiu da constelação muito mais aliviada, mais tranquila, sem desejos, né, de tentar espiar a morte do pai, como era o que estava acontecendo. Então ela se sentiu livre daquela dor, né, daquele karma. Então são coisas, como eu falo sempre, a constelação ela é fenomenológica, não tem lógica pra gente explicar, porque a lógica é limitada, né? A lógica ela é só uma tentativa de fixar a realidade. Então foi muito incrível em como tudo está conectado. Então, pensamentos suicidas, eles são uma forma de expiação de uma geração posterior. Se você carrega, tem esse desejo, né, de morte, sugiro que você faça uma constelação para olhar, né, para entender isso. Porque se você tem filho, com toda certeza seus filhos devem estar sentindo esse problema, essa dor. Então eu acredito que você quer o melhor para os seus filhos, né? Se você que está assistindo esse vídeo aqui se identifica, tá? Faz constelação, vai te ajudar, você vai se sentir muito melhor, muito mais leve. E se os pais estão bem, os filhos também estão bem. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Dá seu like, dá o seu curtir, se inscreve no canal se você se identificar. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom?